Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom, nós somos alunos da Faculdade de Odontologia de Araçatuba da Unesp. Eu sou o Caio. Eu sou o Andres. E eu sou o João Pedro. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o câncer bucal. O que é o câncer, como é feito o diagnóstico, quais são as características das lesões do câncer bucal, quais são as opções de tratamento e também sobre a prevenção do câncer bucal. Hoje estamos aqui na missão de tirar as principais dúvidas da população sobre o câncer bucal. Bom, se você quiser saber mais um pouquinho sobre o câncer e tirar todas as suas dúvidas sobre ele, é só continuar ouvindo a gente. João, para começar, o que é o câncer? Bom, Andrés, o câncer é uma doença na qual ocorre um crescimento desordenado de células doentes e invadem tecidos e órgãos, e possuem a capacidade de se espalhar para outras regiões, fenômeno que chamamos de metástase. O câncer bucal é um dos que mais acontece no Brasil. Bom, agora passando a bola para o Caio, eu te pergunto, qual é a diferença entre câncer e afta, sinais e sintomas? E, gente, é muito importante ressaltar que isso é uma pergunta frequente entre a população. Então, eu acho que é de extrema importância a gente falar sobre as principais diferenças. Bom, João, como você mesmo disse, é muito pertinente a gente falar sobre a diferença entre a afta e o câncer bucal e sanar algumas dúvidas que a população tem e evitar essa confusão que muitas vezes acontece. Bom, a afta e o câncer apresentam alguns aspectos físicos e visuais. Bom, a afta e o câncer, ambos vão apresentar uma lesão branco-amarelada na cavidade bucal. Uma diferença nessa questão do aspecto físico e visual é que a afta ela vai apresentar um círculo vermelho em volta do lugar onde está. O câncer não apresenta esse aspecto. Em relação à dor, a questão da dor, a afta vai apresentar dor. Então, quando você estiver com a afta, você vai sentir um incômodo, vai doer mesmo lá na sua cavidade bucal. E o câncer bucal, não. Então, no câncer bucal, você não vai sentir dor. Pode acontecer outros incômodos, o câncer bucal pode acabar afetando outras questões da cavidade bucal que vão gerar dor, mas ele necessariamente não vai gerar dor. Em questão de regressão, a afta ela regride, ou seja, depois de alguns dias, no máximo semanas, a afta vai desaparecer, O nosso corpo acha mecanismos e consegue combater e volta à normalidade. Já o câncer não apresenta regressão. A lesão continua e até progride, A afta não progride e o câncer progride. O tempo de cura, agora falando um pouquinho sobre o tempo de cura, a afta ela se cura no máximo em até 15 dias, Então é uma questão rápida mesmo de ser curada, Já o câncer não, o câncer demora um tempo maior para ser curado. E até por isso é muito importante que a pessoa, o indivíduo, então se você conhece alguma pessoa ou você mesmo está com câncer bucal, então é muito importante que você procure o auxílio médico e de um dentista, para você poder fazer um diagnóstico e até mesmo seguir um tratamento mais adequado e mais específico para você conseguir realmente se curar e continuar tendo uma vida saudável. Bom, além disso, um dos fatores de risco interessante a ser exposto é a questão da exposição ao sol sem nenhuma proteção, causando o câncer principalmente na região dos lábios. Bom, agora que a gente falou um pouquinho sobre a diferença entre a afta e o câncer bucal, agora eu vou passar a bola para o João e vou fazer a seguinte pergunta. Bom, João, como é feito o diagnóstico do câncer bucal? Caio, o dentista irá realizar uma análise do histórico do paciente e sua saúde geral. Hábitos como o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo são extremamente relevantes para o diagnóstico, pois são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer bucal. A observação clínica da lesão, a fim de identificar suas características, é importante, e nesses casos, exames laboratoriais para confirmar o diagnóstico também são importantes. Um deles é a biópsia. Na biópsia, um pedaço da lesão é removida e encaminhado ao laboratório. Bom, agora eu que estou com a pergunta, irei perguntar para o Andres. Ele estava um pouquinho sumido durante o nosso episódio, mas já irá voltar com a seguinte pergunta. Quais são as características da lesão? Bom, João, o câncer bucal é uma doença de desenvolvimento gradual, ou seja, ele se desenvolve com o passar do tempo, se não for devidamente tratado. Os principais sinais são feridas não dolorosas persistentes por mais de 15 dias, placas vermelhas esbranquiçadas na língua, nas gengivas, no palato,
céu da boca e mucosa jugal, parte interna da bochecha, que não decorrem de outra doença, e a dificuldade de mastigação, fala e de engolir o alimento. Continuando, bom, eu gostaria de fazer uma pergunta. João, qual é o tratamento do câncer de boca? Bom, Caio, nos estágios iniciais podem ser feitas cirurgias para a remoção da lesão. Em casos mais avançados, podem ser necessárias a radioterapia ou a quimioterapia, mas isso depende de cada caso. Bom, essa pergunta eu vou destinar para o Caio. E a pergunta é: quais as complicações se a doença não for tratada? Bom, João, como já dito anteriormente, o câncer é uma doença progressiva, ou seja, sem tratamento adequado, ele não se cura sozinho. Porém, é importante lembrar que essas lesões são curáveis, principalmente quando o paciente busca ajuda de forma precoce. Se não tratado, ocorrem algumas complicações, como o crescimento da lesão, a metástase para outras regiões de cabeça e pescoço e também do corpo, maiores complicações na hora da cirurgia e no tratamento, há também grande destruição de tecido ósseo, levando a uma necessidade de reconstrução, enxerto e assimetrias permanentes, impossibilidade de cura da lesão e também o paciente vai apresentar uma menor qualidade de vida após o tratamento. Agora, para finalizar o nosso podcast com uma última pergunta muito pertinente que nós do podcast e também o público em geral gostaria muito de saber, passo a bola para o João e pergunto: João, como nós podemos prevenir o câncer bucal? Bom, para prevenir o câncer bucal, devemos evitar e reduzir o consumo de cigarro e álcool, adotar bons hábitos de higiene bucal, ter uma alimentação saudável, com consumo de frutas, verduras, legumes e alimentos ricos em vitamina C. Realizar o autoexame para identificar a presença de lesões estranhas e procurar o cirurgião dentista. Visitar regularmente o cirurgião dentista. Evitar expor a região dos lábios ao sol com frequência. Bom, nós alunos da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, da Unesp, gostaríamos de agradecer pela atenção de você ouvinte, não só desse nosso episódio de hoje, mas também dos nossos outros episódios que nós gravamos. Agradecemos pela atenção e esperamos de coração que muitas dúvidas tenham sido sanadas. Bom, ficamos por aqui. Tchau.